Teve até a impressão de que poderia sair muito bem com uma vitória hoje importante também. Queria que você fizesse a avaliação da partida de hoje. Obrigada. Boa noite. Antes de mais, vou começar pelo mais importante. E o mais importante é a presença da nossa torcida num estádio difícil, num estádio mítico, jogando fora, num clássico. E às vezes até com as condições de segurança que estes clássicos têm, a coragem, o arrojo, a paixão de vir atrás da equipa e de se ouvirem durante 90 minutos, juntamente com a torcida do Flamengo, mas muitos momentos nós ouvimos a nossa torcida e de facto jogar para eles é fantástico, preparar jogos para eles é fantástico e porque eles também correspondem e hoje foram de facto uma ajuda fantástica em alguns momentos, como são no Nilton Santos. Então, uma palavra para eles de agradecimento quem aqui esteve e uma palavra de abraço para quem não veio, mas para quem esteve a sofrer em casa. Depois, acho que o jogo é um bocadinho dividido em duas partes. A primeira parte, como seria normal, o Flamengo um bocadinho mais impositivo. Nós baixámos às vezes no terreno, obrigados pela circulação de bola do Flamengo, não por indicação nossa. Aquilo que nós preparámos foi, o que fizemos algumas vezes durante o jogo foi defender mais alto e no meio campo do Flamengo. Sempre que a bola estava no Rossi, tentar estar alto e sabíamos que era um risco para controlar a profundidade e as costas da nossa defesa, porque sabíamos que não saltando no Rossi aquilo ia acabar na circulação dos zagueiros ia acabar por ser uma bola longa. E eu acho que até obrigámos o Flamengo a bater mais bolas longas do que é normal. E isso taticamente foi bom para nós, porque nós conseguimos controlar bem a profundidade, tirando uma outra vez, mas não jogamos sozinhos. E acho que nessa parte estivemos muito bem. Quando afundámos, às vezes, repito, pelas articulações, as subidas do Alexandre, em especial daquele lado, afundámos um bocadinho, mas sinto que sem grandes oportunidades de perigo para o Flamengo. Acho que depois na segunda parte nós começámos a controlar um bocadinho. E a meio da primeira parte, o Flamengo bloqueou bem a nossa saída no início de bola, no tiro de meta, mas nós depois corrigimos algumas coisas e a meio da primeira parte nós começámos a sair já com eficácia e a pôr a defesa do Flamengo, a última linha defensiva do Flamengo em sentido, porque sabemos que eles o que querem é de facto ir buscar e saltar e buscar a bola e o adversário. Depois eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu, e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ou outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Aqui, boa noite, Renato Cícero Melo, repórter da Olá, ESPN. Cícero. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns aí pela atuação do time. Você já fez um raio-x, mais ou menos, das alternâncias do que aconteceu no jogo. Queria te perguntar o que você pediu no vestiário, os detalhes que você pediu, porque no primeiro tempo foi um domínio total do Flamengo até a metade do primeiro tempo. Isso. O Botafogo equilibrou a partir da metade. Isso. No segundo tempo foi um jogo equilibrado, mas o Botafogo passou a atacar mais, e em muitos momentos ter mais posse de bola e pressionar o Flamengo. E, inclusive, você acha que se hoje tivesse em campo o Arthur e o Savarino, que tem um poder de conclusão maior do que os que estavam ali, o Botafogo hoje teria saído com a vitória? E qual foi esse detalhe que você pediu no intervalo para mudar o jogo? Olha, Cícero, é verdade, mas eu entendi que nós não tivemos tanta bola como deveríamos ter na primeira parte, mas a verdade é que quando chegámos à última linha defensiva, quando chegámos à área do Flamengo, criámos quase sempre perigo. Nós chegámos lá poucas vezes, mas as vezes em que chegámos definimos, ou foi ao lado, ou foi por cima, ou bateu numa defesa do Flamengo, mas a verdade é que nós quando chegámos, quando conseguimos ter bola, como eu queria, ir empurrando o Flamengo para trás,
e trabalhar a bola como eu gosto. Quando conseguimos fazer isso, nós quase sempre terminamos as nossas jogadas. Isso foi uma coisa que eu, ao intervalo, pedi. Reforçar a forma como o Flamengo estava a pressionar o nosso tiro de meta e que eles começaram a perceber por onde eram as saídas, reforçar isso. Pedir, de facto, para termos mais circulação de bola e quando a bola tivesse que ir para trás para o John, baixássemos para dar linhas de passe e para abrir outras zonas para podermos jogar outra vez. E quando o Flamengo estava em bloco, ter uma circulação muito efetiva, com demora, para movermos o bloco do Flamengo, e muitas das vezes, quando os dois avançados do Flamengo não vinham, nós irmos fora e dentro pelos nossos médios e virar para o lado contrário. E gerar as superioridades que às vezes conseguimos gerar. Lembro de uma bola que entrou no Vitinho, que o Cuiabano faz um facão e a bola vai comprida. Enfim, na segunda parte há uma igual. O Cuiabano mete uma bola agora, é o Cuiabano que mete no Igor e a bola vai comprida para o Rossi. Falhámos nesses detalhes. Acertei uma questão em termos de bloco defensivo para não nos afundarmos tanto, em especial do lado esquerdo, uma articulação entre o Teles e o Cuiabano, quem saltava em quem, porque quando chegávamos tarde, lá vinha o Wesley e lá nos afundávamos. Juntar um bocadinho as linhas para evitar aquelas bolas que estavam a entrar no Bruno Henrique, controlar os cruzamentos bem, e acima de tudo foi esses acertos que nós fizemos nas questões de termos mais bola. Porque nós somos uma equipa que gosta de ter bola, mas também somos uma equipa que não joga sozinha, em nenhum lado. E hoje temos um grande adversário à nossa frente e, portanto, era um jogo naturalmente dividido. Se não é? Jogaram 11, estou muito orgulhoso dos 11 que jogaram, muito orgulhoso dos que entraram. Houve os que entraram 2 minutos ou 3 e eu sei que é duro para os jogadores entrar esses minutos, mas aquilo que eu reforcei hoje, quando fechámos ali a roda, foi, e que eu enalteci, foi a força do grupo. Há colegas que não estão porque estão lesionados, mas eu já disse isto várias vezes e vou continuar a dizer enquanto for treinador. Eu não vou chorar nunca a ausência de um jogador. Nunca. Porque vou ter outro que me vai dar, pelo menos, a oportunidade para dar uma resposta. Chorarei quando não tiver 20 jogadores e não vou conseguir fazer um 11. Então tenho um elenco de 50. Não vou... São grandes jogadores, são jogadores importantes, são jogadores que vocês sabem o que eles são dentro da equipa, mas eu tenho que encontrar soluções. Em cada problema que aparece, eu tenho que encontrar soluções. Agora foi o Arthur. Eu vou relembrar publicamente a história do dedo. É um gesto que eu, precipitado, feio da minha parte, que eu não devia ter tido. Foi atenção. Não devia ter feito isso para o meu colega, apesar dele saber que é uma brincadeira do dia-a-dia nossa. Mas também vem reforçar que nós somos uma equipa técnica trabalhadora, honesta e que sabe aquilo que está a fazer. Porque eu tinha razão ao não tirar o Arthur, porque ele fez o golo e deu-nos 3 pontos, e ele tinha razão que eu devia ter tirado o Arthur para ele não se lesionar. Portanto, tínhamos os dois razão. Felizmente, eu tive razão, infelizmente ele também teve razão. Só que eu tenho que priorizar aquilo que é o clube, o Botafogo, o escudo. Não posso pôr nenhum jogador acima do escudo, e eu entendi que manter o Arthur naquele momento era muito importante e acabou por ser. Mas o meu colega Ricardo, para quem eu fiz o gesto, já me disse, afinal, eu também tinha razão. Infelizmente é verdade. Obrigado. Tá? Obrigado. Renato, boa noite. Aqui, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Na última sexta-feira, o futebol festejou o centenário do Nilton Santos, né? O melhor lateral esquerdo de todos os tempos. E hoje você termina com 3 jogadores da posição. Eu não sei se você viu a entrevista do Marçal à Botafogo TV. Ele falou, mister, coloca nós 3 juntos. Enfim, e hoje, por circunstâncias que não estão ao seu alcance, o Botafogo termina com 3 jogadores da posição. Aí eu te pergunto, mister, esses 3 podem jogar juntos e emendando mais uma? Diante daqueles primeiros minutos de pressão do Flamengo, esse jogo foi o grande teste para o seu sistema defensivo? Muito obrigado. Olha, é de facto uma boa nota que dás, porque é um ataque fortíssimo, em casa ainda mais, e eu acho que nós não termos sofrido golos e não termos concedido uma boa oportunidade, pelo menos que eu me lembro, estou a tentar ser justo, uma oportunidade flagrante ao Flamengo, com 2 jovens que acabaram de chegar ao clube na zaga, um deles muito menino ainda. Acho que é uma vitória importante da nossa consistência defensiva.
eu não vejo a questão defensiva só porque não sofreste golos, porque às vezes levas um massacre de 20 remates e não sofres golos por alguma coisa e não defendeste bem. Atenção. Eu acho que hoje nós defendemos bem porque o Flamengo também não nos amassou. Teve bola, andou ali, trabalhou, mas não levámos aquele amasso de oportunidades consecutivas. Então eu acho que sim, acho que é uma vitória da defesa que começa no Juan e no Igor. Convém não esquecer isso. Começa ali e no Alain, e quem fecha depois o fora dentro do jogo interior, quando a bola vai fora do Flamengo. Portanto, trabalhamos tudo isso dentro do que é possível trabalhar. E é de facto uma vitória da nossa organização defensiva, sem dúvida nenhuma, sair daqui com 0 golos. É uma derrota porque saímos daqui também sem golos marcados e queríamos ganhar. A outra pergunta era? 3 laterais juntos. 3 laterais juntos é a força das circunstâncias e é a força do meu trabalho, que eu repito, é encontrar soluções. Não havia muito mais opções. O Marçal já fez em algum momento zagueiro, ainda que numa linha de 3, não é a mesma coisa. O Marçal não é propriamente o rapaz muito alto. A minha reticência era não pela sua experiência nem pela sua qualidade, mas pelos cruzamentos, em especial para o Juninho, que é um jogador que eu conheço muito bem, em especial esses cruzamentos que podiam trazer-nos problemas relativamente à altura do Marçal. Só que depois a experiência, o saber pisar o campo e o saber posicionar-se, acabou por dar-me tranquilidade em colocá-lo. Obviamente que vai ser difícil jogarem os 3 ao mesmo tempo, vai ser difícil, mas quando as circunstâncias acontecem, eu tenho que pensar rápido, tenho que decidir rápido. Se calhar se corresse mal, estava crucificado hoje por toda a gente, mas também não havia muitas soluções. Poderia ter metido o Newton ou o Danilo ali, mas é um pé direito e eu quero jogar. Eu quero jogar. Se eu estou já com 2 zagueiros de pé direito, já me dificulta a construção. E eu quero jogar. Eu estou no Botafogo. O Botafogo é para assumir, é para jogar. Não joga sozinho, repito, mas é para jogar seja onde for. E é isso que nós tentamos fazer. Boa noite, Alan Viana, visão botafoguense. Bem, graças a Deus, e espero que esteja bem também. Obrigado. Essa semana tem Copa do Brasil, né? O Botafogo tem uma vantagem muito grande contra o Capital, e na outra semana já tem a Laú. Então, ser ou não ser, eis a questão. Poupar ou não poupar? Eis a questão. Gostaria que você pudesse falar um pouco dessa projeção até o jogo da Laú, e também vai ter mais dias de trabalho pensando nesse ângulo, né? Por favor. É a primeira vez que alguém fala em Shakespeare quando faz uma pergunta. Vamos ver. Óbvio que temos uma vantagem de 4-0, não é? Eu não aceito que a eliminatória esteja fechada, senão não íamos. Há um adversário que merece o meu respeito, mas há um adversário que tem que fazer 4 golos ao Botafogo para, pelo menos, empatar a eliminatória. Então, temos que ir com a responsabilidade do clube que somos, do escudo que defendemos, da torcida que defendemos e, obviamente, vamos para ganhar. Não vamos para defender resultado, vamos para ganhar. É evidente que o calendário brasileiro tem que me obrigar a fazer algumas poupanças. Hoje o Gregor já saiu algumas dificuldades, o Marlon, são dois campeões em tudo, têm jogado praticamente os jogos todos e com um rendimento muito alto. Feliz do treinador que tem este tipo de profissionais, o Jair a mesma coisa, portanto há aqui o Igor, há aqui jogadores que estão a repetir e nós estamos no headline a arriscar. E portanto, obviamente tem que chegar um momento em que tu tens que gerir e percebendo depois que tens uma final em casa com a Ludogilo, em que podemos tentar recuperar alguns jogadores que têm estado lesionados. Portanto, vamos tentar fazer uma poupança ou uma rotação responsável, porque o mais importante aqui é o Botafogo ganhar. Obrigado. Era essa a pergunta. Isso, era. Renato, é um prazer falar com você. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Marcelino, É um prazer. igualmente, obrigado. Graças a Deus falar com você. Parabéns pelo resultado. O detalhe é que você tem aí uma semana para trabalhar. E repito, conta lá esses erros que você agora acabou de falar, o último detalhe, o último passe, não podem acontecer, tem que ser mais efetivo. Isso que eu pergunto para você, como é que vai ser essa semana de trabalho em relação a isso. Se você vai ter Savarino, Arthur e Alexandre Barbosa para essa partida contra a Laú. E também porque o Marlon Freitas, aquele chute sensacional, seria a consagração. Rossi fez a defesa e ele quase não faz gol, ou quase não faz, né? Porque ele protege muito, seria um golaço. Hein? Não, mas aí temos que dar mérito ao Rossi também, que ele está lá para isso, não é? Eu até vou à construção da jogada, que a jogada de facto é muito boa.
e acho que o Marlon, de tanto golo que oferece, já está a precisar de marcar um golo ele, não é? Portanto, tanto altruísta que ele é a servir os colegas, já está a precisar de fazer um golo. Vamos por partes. Laú, eu não sei exatamente se consigo ter os jogadores, ainda faltam alguns dias, eu estou esperançado que sim. Estou esperançado que sim. Esse último passo, esse último detalhe vai ser decisivo, porque o perfil de jogo que nós vamos encontrar vai ser completamente antagónico. Vamos encontrar uma linha de 5, possivelmente 2 linhas de 5, um 5-4-1 é o que vamos ter, uma equipa que vai certamente defender-se como pode, não deixando de ser perigosa no contra-ataque, acredito, e nós temos que fazer uma exibição em termos posicionais e táticos muito parecida com a que fizemos com os Estudiantes, que é estar ali, ser pressionantes, atacar com critério, de diversas formas, porque os golos apareceram de diversas formas, e depois, no momento da perda, fazer o que fizemos à equipa argentina, em especial na primeira parte, que foi não dar qualquer hipótese deles, ao ganhar a bola, darem mais 3-4 passos. Portanto, essa é a perspectiva que nós temos que trabalhar, que vamos trabalhar. Acho que não estou a contar nenhum segredo, porque eu acho que o jogo vai ser nesta situação. Agora, claro, vamos ter que estar finos na definição, vamos ter que estar finos no último passe, porque vamos encontrar muita gente à frente da linha da bola. E é sempre muito difícil jogar, e depois tu jogas com o tempo, e o tempo vai avançando e tu não marcas. E o ideal disto é marcar logo cedo. Isso era aquilo que eu queria e espero que aconteça, é marcar logo cedo. Quanto ao resto, é isto, não saber se os jogadores voltam. Se não voltarem, são estes guerreiros que aqui estiveram, são estes senhores que aqui estiveram hoje, que vão para dentro de campo, e se acontecer alguma coisa a algum deles, entrará outro, porque é o que eu digo, é a força do grupo que nos move, e é a força do grupo que nos vai movendo para os próximos jogos que aí vêm. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Você já fez um resumo do jogo, falou muito sobre os próximos adversários do Botafogo, e é muito difícil pontuar contra o Flamengo aqui no Maracanã, a gente sabe disso. Você, numa das respostas atrás, falou que não vai ficar chorando esses jogadores que estão no banco de reservas e são titulares, né, que estão no banco de reservas. Não sei se você viu essa semana o burburinho de uma jovem promessa portuguesa, Cristiano Ronaldo, sendo cogitado aí nos times brasileiros. Seria uma boa dupla com o Igor Jesus para o Super Mundial? O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não podes dizer que não a uma figura dessas. Eu não sei de nada, atenção, estou a responder à tua pergunta, não sei de nada, não sei se passa alguma coisa, juro-te que não sei. Mas, como eu digo, os treinadores querem sempre mais e melhores jogadores. Não é? O Ronaldo, mesmo com a idade que está, continua a ser uma máquina de fazer golos. E numa equipa que gera oportunidades atrás de oportunidades, um finalizador vem sempre bem. Agora, essa pergunta tem que ser feita noutra língua, não em português, e esperarmos. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano, outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito neste momento. Opa, mister, boa noite. Oi. Vini Alves, Web Rádio, Mesa Quadrada. Eu sei que você acabou de falar que não vai chorar pelos jogadores lesionados. Vocês querem que eu chore à força? Já percebi. Mas eu só gostaria que você detalhasse o impacto da ausência do Arthur e do Savarino, que são dois principais articuladores no ataque do Botafogo, e se isso acabou condicionando, do meu ponto de vista, uma formação mais conservadora com 3 volantes hoje. É um bocadinho isso. Quando tu perdes um jogador, a tendência é: vou substituí-lo. Sim, mas tu vais substituí-lo na posição, não vais substituí-lo nas características, porque não há jogadores iguais. Mesmo o Arthur não faz o mesmo que o Savarino e vice-versa, pisando os mesmos terrenos. Curiosamente, o Savarino foi considerado o melhor jogador contra o Fluminense e depois lesiona-se, e agora o Arthur foi considerado o melhor jogador contra os Estudiantes e lesiona-se. E por isso é que existe um treinador, para encontrar uma solução. E a solução que nós encontramos dentro do que tínhamos é um cara jovem, que foi treinado e ser um dos jogadores preferidos do futuro selecionador do Brasil, que tem uma carreira extraordinária, que pisa ao campo como ninguém, que já tem uma idade que nós pensamos que pode não durar 90 minutos, mas ele hoje desmentiu,
fez um jogo extraordinário, e também não é nem o Savarino nem o Arthur. E, portanto, o treinador não pode sentar-se à frente do Alain e dizer assim: tens que fazer o que faz o Savarino e o que faz o Arthur, ou o que faz um ou o que faz outro. Eu digo: mas, ó, mister, eu nunca poderia fazer isso, não é? Eu tenho que olhar para as características do Alain e dizer: dentro do jogo que nós vamos preparar contra o Flamengo, eu preciso que tu faças isto. E exatamente foi o que ele fez. Foi um desbloqueador de jogo dentro do que era a pressão do Flamengo. Jogar muitas vezes nas costas da pressão do Flamengo e depois pisar terrenos como ele sabe pisar. Estar sozinho, longe dos pontos de pressão, longe das marcações, poder receber e servir os jogadores, sem andar naquela vertigem, porque não a tem do Arthur, e não pisando terrenos tão avançados como pisa o Savarino, porque o Alain passou a vida toda a jogar de frente para o jogo e não de costas. Então eu também tenho que perceber isso e não posso dizer ali: jogas ali a 10 entrelinhas, e muitas vezes as entrelinhas do Flamengo são curtíssimas. Então eu disse: meu querido, percebes o jogo como ninguém, desbloqueia o jogo. É isso que tu tens de fazer. E eu acho que ele cumpriu à risca, fez uma exibição extraordinária, e eu acho que foi uma boa aposta da nossa parte. Obrigado. Aqui, mister, tudo bom? Boa noite. João Lopes, da Mosaico Esportivo. Você chegou a comentar, falar sobre o David e o Jair, mas eu queria saber, né, olhando para a característica do adversário, é um time que tenta pressionar a saída, né, defensiva do Botafogo. Isso. Eu queria saber como é que foi essa conversa, o que você ajustou para o seu sistema defensivo conseguir sair, né? De maneira geral conseguiu sair bem, mas houveram alguns momentos ali de desacordo em que o Flamengo chegou nas melhores oportunidades. Então eu queria saber como é que foi, como é que você preparou a sua equipe, principalmente o seu sistema defensivo, mas especificamente para essa partida. Olha, dar soluções por dentro, dar soluções por fora e dar soluções em diferentes alturas. Diferentes linhas, para tu poderes jogar não numa primeira linha e numa segunda e poderes viajar para jogar com o terceiro homem, por exemplo. O que nós, na minha sensação, não fizemos bem foi John zagueiro, zagueiro lateral, e aí chamas a pressão do Flamengo de imediato. E quando a bola chegava ao lateral, não conseguia encontrar aquela linha de passe que nós trabalhámos e que nós quisemos. E porquê? Porque alguém esteve muito fundo e não baixou para desbloquear. E não te vou dizer mais porque ainda tenho um segundo jogo com o Flamengo e não sei se tenho mais. E portanto, basicamente isto. Custou-nos, quando a bola ia fora, encontrar essa linha de passe, porque havia jogadores que não a estavam a dar e estavam-se a entregar à marcação. Quando nós desfizemos isso, nós começámos a jogar nas costas da primeira pressão do Flamengo. De diversas formas. Com jogadores soltos, com jogadores a baixar, com jogadores a ir de fora para dentro. E era um bocadinho essa a dinâmica. E que nós não estávamos a conseguir. Era um início de jogo, David, Jair, era um início de jogo, Flamengo, e portanto uma boa pressão, uma pressão complicada de tu contrariares, mas também é verdade que quando tu quebras essa pressão crias problemas ao Flamengo. E nós trabalhámos muito em cima disso. Não viemos aqui para bater bolas longas. Aliás, o John de vez em quando bateu uma bola longa e eu já estava passado. Mas às vezes tem que ser. Portanto, foi basicamente isto que nós corrigimos e encontrar estas linhas de passe que nós trabalhámos e que não estavam a acontecer por falta de movimentação dos meus jogadores, em especial mais adiantados. Boa noite, Renato, tudo bem? Prazer falar contigo, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Obrigado, Marcos. Eu gostaria que você falasse já sobre o Super Mundial. Se é um passo a passo, se você está vendo os adversários. Botafogo, esse grupo é um grupo forte e vencedor, não tenha dúvidas disso. Mas você está pensando em encorpar mais o elenco, alguma coisa assim do tipo, se você já está vendo alguma coisa sobre esse Super Mundial. E parabéns pelo jogo de hoje, muito obrigado. Obrigado. Olha, na última coletiva respondi como é que é o meu dia-a-dia. Dormir pouco, ou quase nada, e no dia de hoje, nos dias de jogo, eu hoje dei a preleção de manhã e fui ver o Capital. No dia dos Estudiantes dei a preleção de manhã e fui ver o Flamengo. E no dia, já não me lembro do jogo anterior, foi jogar e ver os Estudiantes. É assim, porquê? Porque o treino de amanhã já é em função do Capital. E o primeiro treino depois dos Estudiantes já é em função do Flamengo. E não há tempo a perder. Portanto, por mais que eu queira ver o Seattle, o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain agora, eu não consigo. Vou tentar ver a final da Champions em direto, porque tem lá uns quantos meninos, no Paris Saint-Germain, mas de resto não consigo. Por muito que eu queira, não consigo. E tenho que ser responsável e preparar aquilo que eu de facto tenho que preparar, e como tu dizes, é jogo a jogo, é impossível.
é uma grande competição, vamos analisá-la, ainda temos uma paragem depois em que temos tempo para analisar o jogo a jogo e preparar esse jogo a jogo. Até lá é preparar os jogos que aí vêm, agora a Capital, e depois a Mutchil, e depois o Santos, e depois o Ceará. Era essa a pergunta. E também perguntei para você com relação se você tem que conversar sobre o texto, para encorpar mais aí, esse elenco já é um grupo forte e vencedor. Olha, como eu disse isto na última coletiva também, qualquer treinador, e eu já disse, quer ter bons jogadores e tudo o que vier para agregar qualidade, experiência, aquilo que for, se for para agregar, que bom. Mas este scouting e esta preparação de elenco já deu as provas que deu, eu nem sequer, está aqui o Alexandre, está aqui, pergunta-lhe quantas vezes eu falo com ele sobre isso, fala ele mais comigo do que eu com ele. Porque eu tenho o meu trabalho diário e tenho jogadores. Se eu não tivesse jogadores é que era preocupante. Agora eu tenho jogadores e deram-me estes jogadores e é com estes que eu tenho de trabalhar e com muito gosto e muito orgulho trabalho com eles. O que vier a mais, fantástico. Mas isso é de um grupo de pessoas que conseguiram fazer do Botafogo campeão da Série A, campeão da Libertadores, competitivo nos últimos anos, trazendo jogadores, porque os jogadores são mais importantes nisto tudo. E ter um grande scouting é muito importante no clube. E o nosso scouting é muito bom. Portanto, vai-se enganar? Vai. Ninguém é infalível, mas o que eles já acertaram, pelo amor de Deus. Obrigado, Renato. Buenas noches, Renato. Por acá, José Fernández para el Diario AS. Quería preguntarle, ya lo habló un poquito, adelantó un poco lo que va a ser ese partido con la Universidad de Chile, pero quería preguntarle ¿cuán diferente cree que va a ser respecto del partido que ya se jugó a comienzos de abril en Chile? ¿Eres chileno? Sí. Ah, un infiltrado aquí. No sabía, yo hablando del partido. Mi asesor de prensa tiene que ver quién son las nacionalidades que están. ¿Cómo te llamas, perdón? José. José. No, José, no. A ver, yo creo que la U aquí será más defensiva y será diferente del primer partido, porque fue el primer partido, 0 puntos cada uno, la U de Chile jugaba en su casa. Así que era un partido de tú a tú, obvio con la U de Chile un poco con más respeto por ser Botafogo y el campeón de Libertadores, pero jugó bien con determinación, con voluntad y con su público, que fue muy bonito también ahí en Chile. Hoy es el último partido y la U de Chile llega con ventaja. Entonces me parece obvio que la U de Chile va a ser un poco más conservadora y no te va a presionar y a dejar la espalda y a mover su línea de 5, que casi nunca han movido los 3 centrales. Entonces creo que va a ser un partido de muy ataque contra defensa de nuestra parte y después tener mucho cuidado cuando tengan el balón, porque por ejemplo Lucas Di Iorio es un jugador muy fuerte físicamente, fue mi jugador en León, ataca la espalda, entonces hay que estar atacando pero estar muy bien parado para cuando pierdas el balón y no creo que sea muy diferente, creo que va a ser muy diferente, como te digo, por ser el último y por la clasificación. Okay? Boa noite, Renato. Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede. Hoje você fez as 5 substituições, diferente de outros jogos, você acabou fazendo 4, 3. E eu queria saber o que você pensou com as últimas 3 substituições que já foram a partir dos 46 minutos do segundo tempo, e as outras foram mais cedo, uma por causa da lesão do David, e também o que você pensou com a substituição do Nathan entrando em campo. Sim, senti que o Juan tem sido um jogador que tem sido agora utilizado com mais frequência, portanto não tem o ritmo de jogo que tem em outros, e vai durando aos poucos, vai ganhando esse ritmo jogando, porque quase não treinas. Então tem que ser jogando, e eu senti que ele, naquele desgaste do ataque constante à profundidade, das lutas, os zagueiros do Flamengo, e até naquele momento em que baixa para encontrar uma linha de passe, já estava desgastado, então quis encontrar o Nathan, que não é tão grande, tão alto em termos de estatura, mas dá-te outras coisas, em especial na velocidade e no 1 contra 1. A ideia foi essa, foi que ele pudesse atacar as costas do Flamengo, da linha defensiva do Flamengo, mas pudesse baixar entre linhas para poder receber uma bola, rodar e a partir daí dar liberdade à sua criatividade, ao seu 1 contra 1. Depois fui medindo, porque eu sentia a equipa bem. Às vezes vocês contam e a torcida, parece que somos obrigados a fazer substituições e tu sentes que às vezes a equipa está tão bem
Disse, vais tirar porquê? Vai voltar a conversa com o meu assistente, mas porquê é que eu vou tirar o Arthur se eu sinto que ele está tão bem? Claro que a justificação dele era física. Eu hoje olhava para a equipa e sentia cada vez mais nós a controlarmos o jogo. O Flamengo ia mexendo, o tempo ia crescendo, senti o Flamengo a dar uma quebra física, sinceramente, e eu senti que não queria mexer. Por exemplo, o Marlon desgastado, mas o Marlon tem aquele último passe que a qualquer momento vai meter uma bola nas costas, exatamente no Nathan, no Cuiabano ou no Igor. Arrisquei ali um bocadinho com o Vitinho com o amarelo e quando eu vi que ia entrar o Michael, calma, porque ele vai refrescar e eu aqui tenho de facto que mexer, porque eu mexo quando o jogo taticamente me pede, quando o rendimento do jogador não está conforme aquilo que eu quero, ou quando fisicamente o jogador acabou. E sinceramente, eu estava a sentir a equipa compacta, até o Alan já só lhe estava a custar regressar. Então foi um bocadinho mais de fechar ali um bocadinho no meio, tirando o Marlon e metendo o Danilo, refrescar, porque o Vitinho tinha amarelo e eles carregaram daquele lado. E o Santi, quando eu tiro o Alan, tem que colocar ali alguém que te joga entre linhas e que é bom num contra um, mas que também vem de lesão. E, portanto, é esta a nossa vida. Nem sempre temos que fazer as substituições todas, nem sempre temos que substituir, porque às vezes a nossa sensação é a equipa está bem, vou mexer porquê? Só por decreto? Não consigo pensar assim. Renato, boa noite. Gabriel Alves da Sintonia Esportiva. Parabéns pela partida. Obrigado. Pegando o gancho da pergunta do nosso colega, teve 3 laterais esquerdos hoje. E um desses laterais esquerdos virou ponta, que é o Cuiabano. Tem atuado nessa função. Queria saber de você se ele é de fato titular, o Cuiabano ali pelo lado esquerdo, se quando o elenco estiver completo, você não tiver jogadores ali lesionados, se o Cuiabano vai permanecer nessa posição, atuando como ponta, ou se você pretende usar ele em alguma outra posição, quem sabe? Obrigado. Obrigado. É de facto uma boa pergunta e é uma ótima dor de cabeça que eu tenho neste momento, porque de facto é um jogador que me pode dar 2 posições, à frente e atrás. Se ele estiver melhor que outros, vou tirá-lo porquê? Eu gosto muito da meritocracia. Treinas bem, respondes em campo, vou mexer no que está bem. Não, eu tenho que criar condições para que a equipa esteja bem. Não é quando a equipa está bem eu fazer asneira e a equipa deixar de estar bem. Ou seja, se a adaptação foi feliz e ele de facto está a responder desta forma, e hoje outra vez, quem quiser jogar ali tem que trabalhar mais que ele e tem que dar resposta mais que ele. Agora, também é verdade que ele hoje já acabou em dificuldade e, portanto, é preciso termos alternativas para refrescar o Cuiabano, porque a jogar 90 minutos constantemente com este ritmo, o Cuiabano vai se lesionar, como qualquer um. Então, o que eu quero é que venham soluções para exatamente eu poder ter essas dores de cabeça positivas. Aqui, boa noite. Boa noite, Pata. Tudo bem, você? Obrigado. O Botafogo, ele fez uma boa partida hoje, mas segue ainda como um visitante com dificuldades para conseguir fazer o resultado. Né? Então, fazer golo até. Oi? E fazer golo. Sim. Então, quais seriam as principais barreiras, os desafios que o Botafogo precisa romper ou superar para começar a vencer com maior frequência em jogos fora de casa? Que por vezes parece faltar tão pouco. E, assim, quais seriam as variáveis que mais te incomodam, talvez, nesse cenário? É isso mesmo. Tu, na tua pergunta, quase que respondes. É que falta tão pouco. E hoje, outra vez. Hoje é o Rossi, porque temos outra vez essa oportunidade de fazer. E é no Bragantino que bate no poste, passa pela linha e não entra. E é no Estudiantes que bate no poste, vai à linha e sai. E quando o jogador X cabeceia sozinho. Portanto, eu também dou um bocadinho isso. Há jogos em que não jogamos bem fora. É um facto, Carabobo, o Bragantino, as passes e tal, mas a verdade é que as oportunidades estão lá. E a verdade é que nós temos perdido por 1-0 em oportunidades poucas que o adversário tem e nós nas nossas, já disse isto 50 vezes, e nós nas nossas não conseguimos fazer. Não acredito que seja um trauma, porque nós na Venezuela acabámos por ganhar fora, até fizemos 2 golos, não vou ver isso como um trauma, nem vou fazer disso um elefante.
mas de facto preocupa-me. É uma coisa que nós temos que... Mas eu não consigo dissociar isso do movimento coletivo da equipa. A equipa hoje chegou, a equipa hoje criou, mesmo na primeira parte com menos bola, tens chegadas à área onde tu podias até definir melhor, uma ou duas bolas de cabeça que tu podias ter definido melhor e a bola vai por cima. Enfim, já que falaram no Cristiano Ronaldo, aquela frase do ketchup. Eu espero que quando a gente começar a marcar seja com o ketchup, nunca mais paremos. E ganhar jogos. Agora é um problema que eu não posso fugir dele. Eu gostava que a equipa fora tivesse o mesmo rendimento que tem no Nilton Santos e ainda não conseguimos. E às vezes ficamos longe ficamos perto de não conseguir por esses detalhes. Mas continuamos a trabalhar em cima disso. Boa noite. Primeiro, parabéns pela partida. Obrigado. Da Rádio Batismo Esportivo. Na quarta-feira, a equipe enfrentou o Estudiantes que joga de uma forma defensiva. Hoje enfrenta o Flamengo, que é um time que gosta de ter a bola, e na quarta que vem, provavelmente vai enfrentar um Capital que deve entrar defensivo. Eu queria saber de você como acabar se adaptando a cada adversário para tentar ser ali o mais efetivo possível, mas sem abrir mão das suas características e o que você pensa de futebol para o Botafogo. É exatamente isso. É não me adaptar ao adversário. É tentarmos ser nós mesmos. Há uma ideia padrão que trabalhamos. E depois, dentro daquilo que é o nosso modelo de jogo, que é esse, querer ter a bola, quando a perder tentar recuperá-la rápido, pressionar mais alto, quando fisicamente conseguimos. Este é o padrão e o modelo que nós trabalhamos em treino. Dentro do modelo de jogo há uma casinha que se chama estratégia. E a estratégia tem a ver, na análise que faz ao adversário, quais são as fraquezas e as fortalezas desse adversário que encaixam no teu modelo de jogo. Não é eu adaptar-me ao adversário e perder tudo aquilo que trabalho durante a semana ou desde que cheguei. Se o adversário joga com a linha alta, se o adversário deixa espaço entre central e lateral, se deixa espaço entre linhas, se pressiona alto, se pressiona baixo, se ataca com muita gente. Todas estas variáveis nós analisamos e passamos aos jogadores dentro da nossa identidade, porque disso nós não abdicamos, tentar que a estratégia seja, vamos atacá-los por ali, que é uma fragilidade deles, e vamos defender melhor aqui, que é uma fortaleza deles. Só isso, sabendo, que é o que eu digo, às vezes as pessoas esquecem-se, que não jogamos sozinhos. E às vezes temos um plano de jogo que não funciona porque o adversário é melhor que nós, é mais competente que nós, e as coisas não funcionam, mas a forma de trabalhar é esta. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tá? Boa noite, obrigado.